E eu fiquei pensando, quem sou eu para medir as expectativas dessas pessoas? Mas tem um preconceito, não no sentido ruim da palavra, tem um preconceito da expectativa das relações profissionais que cada um tem. Eu sou professor e ele é motorista. E ele me deu uma noção distinta sobre a expectativa que há sobre a educação para essas classes que sempre quiseram. Porque ele disse, eu sempre quis estudar. E eu perguntei, mas como é isso? Você não sabe quanto. Eu fui caminhoneiro até poder deixar de ser caminhoneiro e entrar a fazer segundo grau. Agora que eu sou motorista de carro, eu não quero seguir mais sendo motorista, eu quero estudar uma outra profissão e ficar melhor de vida. Então as expectativas sociais nem sempre passam pela cabeça dos acadêmicos. Quando se trata de educação, a gente tem que lembrar um pouco a história que a professora Maria Sabata nos lembrava, que os brasileiros, e são 50 milhões aproximadamente, têm histórias de exclusão com relação ao sistema educacional muito grande. E quando a gente pensa a história de exclusão, a gente primeiro deixa entrar as pessoas, deixa eles se educarem. Depois podemos discutir como eles entram e para que eles entram. Mas é imprescindível abrir as portas, porque eles estudarão para o trabalho e talvez estudem para o mercado. Mas o que não pode se deixar de fazer é que a discussão do mercado nos deixe ainda perto de fechar a porta desses milhões de brasileiros que precisam estudar e que precisam trabalhar e que estão trabalhando em lugares que não desejam. Quando a gente se dá conta disso, a gente abre uma janela assim, importantíssima para pensar que a academia não entendeu muito sobre a exclusão. Estando em Chapecó, um dia vendo a alfabetização de noite, e eu pensei, muitos cursos do Proeja tinham problemas de deserção, as pessoas abandonavam. E um dia eu fiquei aguardando essa deserção, e não havia deserção. Havia grande quantidade de pessoas que precisavam se alfabetizar, que precisavam concluir ou que não tinham concluído. E isso era um esforço, como a professora lembrava, à noite, com todo o cansaço dos trabalhadores. E eu pensei, essas pessoas precisavam dessa oportunidade. Quando há, eles vão. Então, quando a gente discute educação profissional e técnica, discute currículo e ressignificação do currículo, acho que temos uma grande chance de abrir uma discussão importante sobre o que o Brasil deve para esse grande contingente de pessoas, em número, 50, 30 milhões, e a partir daí a gente pode discutir muito o que significa para eles o mercado e o trabalho. É isso. Luiz, então, muito obrigada. Parabéns pela sua exposição. Vamos agora, então, ao José Antônio Killer. Boa tarde. Alô? Ok. Bom, a minha apresentação, ela, digamos, foge um pouco das anteriores, no sentido em que eu não vou fazer grandes considerações sequer filosóficas ou políticas, ou pelo menos não pretendo entrar por essa análise, mas pretendo essencialmente tentar fazer a apresentação de uma proposta curricular que procura dar conta das grandes questões que têm sido postas, inclusive nas últimas diretrizes curriculares do ensino médio e nas diretrizes curriculares do ensino da educação profissional que acabaram de ser aprovadas. Essencialmente, a proposta que vou apresentar, ela acompanhou essa discussão toda das diretrizes e procurou se ajustar a essa discussão e criar uma estrutura curricular, digamos,
uma plataforma curricular que ajude as escolas a efetivamente implementarem as diretrizes. Eu estou dizendo que acompanhou porque esse estudo decorre de um conjunto de estudos que a Unesco vem desenvolvendo a relação ao ensino médio no Brasil. Eu participei de um primeiro desses, de um estudo anterior a este que vou apresentar, e que está aí nesse material que foi distribuído para vocês, nos caderninhos, né, que é esse material Ensino Médio e Educação Profissional, que é um livro que resultou de um workshop que foi desenvolvido com educadores de todos os lugares e de todas as formações e de todas as áreas, né, da ensino superior, da educação de nível médio, da educação profissional, etc. E esse conjunto de educadores se reuniu para discutir a questão do ensino médio e, principalmente, para discutir a questão do ensino médio integrado à educação profissional. Essa discussão levou algumas conclusões. Esse estudo apresentou algumas conclusões que são importantes e que deram origem ao trabalho que eu vou apresentar. Uma delas é que, embora se houvesse muita discussão teórica e houvesse muita normatização a respeito da questão da integração curricular, da integração do ensino médio com a educação profissional, você tinha poucas experiências concretas, efetivas de integração. A segunda é que, na maioria das vezes, no currículo do ensino médio e na educação profissional, o que você tinha não era simplesmente um currículo dual, em que, de um lado, você tinha educação profissional e, do outro lado, você tinha educação geral, mas você tinha um currículo duplamente fragmentado, ou seja, ele era fragmentado na educação geral e era fragmentado na educação profissional. Você tinha um conjunto de disciplinas que não conversavam entre si, tanto no caso da educação profissional como no caso da educação geral. Ou seja, que a questão da integração curricular, que já vinha sido preconizada desde as diretrizes anteriores, ela efetivamente não tinha acontecido. E a mudança legislativa e a mudança de visão teórica a respeito não tinha efetivamente produzido resultados práticos. Nesse sentido, esse trabalho que começamos a partir daí foi feito no sentido de tentar produzir, né, instrumentos que ajudassem as escolas a efetivamente produzir a integração curricular. E desenvolvemos aquilo que estamos chamando de protótipos de currículos, entendido o protótipo aqui como entendido na informática. É algo, né, como é entendido, por exemplo, a plataforma livre, né, da informática. É entendido como um produto em teste que é desenvolvido também pelo usuário, né, e que deve ser aberto, livre e desenvolvido pelo usuário. Ou seja, é uma plataforma que se coloca à disposição das escolas para que as escolas possam efetivamente, ajudar as escolas a efetivamente construir currículos integrados. Esta é a ideia. E são dois tipos de currículo. Um que trata do ensino médio e outro que trata do ensino médio integrado à educação profissional. Ok. Eu tinha preparado para começar um conjunto de dados a respeito do ensino médio, mas ontem, nas nossas palestras originais, a quantidade de dados que foram apresentadas foi muito maior do que a que eu trouxe. Então, eu vou passar rapidamente por isso, né? Ou seja, são indicadores todos, né, que nós estamos desenvolvendo uma educação de média para uma população que é essencialmente pobre e trabalhadora, e esse ensino médio que desenvolvemos não é um ensino médio profissional e nem prepara para o trabalho, prepara para a educação superior e para a prestação de vestibulares, né? Então, basicamente, é essa a conclusão. Bom, então,
Eu vou só pegar a última frase dessa coisa, porque eu acho que todas as questões que foram colocadas antes são questões que circularam por aqui nos debates anteriores, a gente continuar falando sobre elas, a repisar e repetir uma olhada. Mas, basicamente, o que eu vou entender como ressignificação, aqui eu vou entender resignação como um currículo integrado que efetivamente prepara os jovens para atuarem de maneira eficaz no trabalho, na sociedade e na vida, e para que sejam capazes de enfrentar os paradoxos, conflitos e mudanças de um mundo em rápida transformação. Ou seja, os desafios que estão aí, que foram colocados para o ensino médio, são os desafios que já discutimos muito nas palestras anteriores e que todo mundo acha que conhece, né, e convive com eles, e esses protótipos pretendem dar uma resposta. Eu vou os apresentar rapidamente, vocês também receberam material aí, esse material que eu vou apresentar está registrado nesse texto, eu vou apresentar rapidamente para facilitar o debate e até verificarmos até que ponto, efetivamente, ele responde a questões que têm circulado aqui. Ok? A primeira consideração básica, eu vou trabalhar inicialmente com o ensino médio geral, ensino médio convencional. Só que, ao contrário do ensino médio convencional, o que nós vamos propor como currículo é um ensino médio que efetivamente cumpre as 4 finalidades previstas pela lei, né? Ou seja, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos da educação do ensino fundamental, a preparação para o trabalho e para a cidadania, o aprimoramento do educando como pessoa humana e como capaz de continuar aprendendo, e a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos. Ou seja, um currículo que